Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você já percebeu como, às vezes, é só você se afastar um pouco que ela começa a se aproximar como se algo invisível a puxasse? É curioso como, no lugar de insistir ou correr atrás, o simples ato de se afastar pode despertar um interesse que parecia adormecido. Existe uma razão para isso, e ela está ligada a algo muito mais profundo do que jogos ou táticas de sedução. O que está por trás é a forma como o cérebro interpreta o afastamento, a liberdade e o mistério. Vamos entrar agora em um campo que poucos exploram de verdade: a lógica emocional por trás da atração. Aqui, o silêncio pode falar mais do que qualquer palavra. A distância, por incrível que pareça, pode ser um gatilho mais eficaz do que a presença constante. O homem que tem coragem de se afastar acaba ativando áreas do interesse feminino que ficam adormecidas quando tudo está fácil, garantido ou previsível. Neste conteúdo, você vai entender os 12 motivos reais que levam uma mulher a se interessar por um homem justamente quando ele opta por deixá-la ir. Não estamos falando de frases prontas ou truques baratos, mas sim de comportamentos e posturas que mexem de verdade com o desejo, o respeito e o interesse emocional. Quando você entender isso, vai perceber que muitas vezes não é o quanto você corre atrás que atrai, mas o quanto você sabe se posicionar. Então se prepara, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você encara a dinâmica entre interesse e afastamento. E já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Com isso, você ajuda a mensagem a chegar a mais homens que precisam sair dessa zona de confusão emocional. E coloca nos comentários de que cidade você está assistindo. Quero saber até onde está chegando esse conteúdo. Vamos direto ao ponto. O primeiro motivo é que o afastamento vira uma tela vazia, onde ela desenha a melhor versão de você. Quando você some, sai do radar, para de responder como antes ou simplesmente segue sua vida sem insistir, você cria um espaço, e esse espaço não é vazio. Ele é preenchido pela imaginação dela. A mente humana detesta lacunas. E o que ela não vê, ela começa a completar com memórias, sentimentos e idealizações. Nessa hora, a saudade entra em ação. E a saudade tem uma característica muito particular. Ela não é objetiva. Ela escolhe o que lembrar. Então, as qualidades ganham destaque, os defeitos são apagados ou suavizados, e o que era real vira algo mais bonito, mais interessante, mais intenso. Ela começa a lembrar de momentos bons, de conversas, de sensações, e tudo isso passa a parecer melhor do que realmente era. Isso ativa nela uma vontade de reviver o que, na cabeça dela, ficou incompleto ou poderia ter sido melhor. A distância transforma você em alguém mais interessante do que talvez tenha sido quando estava ali o tempo todo. E o mais curioso é que essa nova imagem que ela cria pode provocar nela um desejo renovado, uma vontade de ter de volta aquilo que ela mesma idealizou. E se você já cansou de ser ignorado ou tratado como se fosse descartável, é aí que mora a virada. No primeiro comentário desse vídeo, tem um guia completo que mostra exatamente como virar esse jogo. Como fazer com que ela corra atrás e passe a enxergar o seu real valor. Confere lá depois. Vamos para o segundo motivo. Quando você deixa ir, você mostra que tem alternativas. E isso diz muito sobre o seu valor. Um homem que não insiste, que não implora por atenção, que não tenta forçar algo com quem não o valoriza, está dizendo silenciosamente: eu tenho escolhas. E essa mensagem, mesmo que implícita, tem um impacto direto na forma como ela passa a te enxergar. Você deixa claro que não está à disposição de qualquer migalha, que você não está sentado esperando uma oportunidade. Isso coloca você em uma posição diferente da maioria. Um homem que sabe se valorizar gera curiosidade e respeito. E isso é um tipo de atração que não pode ser forçada. Ela acontece naturalmente quando a mulher percebe que você não está ali por carência, mas por escolha. Ela começa a se perguntar quem mais está de olho em você. Começa a sentir que talvez você esteja sendo disputado, mesmo que isso não esteja acontecendo de fato. E esse pensamento por si só já pode despertar um tipo de vontade nela que estava adormecido, de querer garantir alguém que não está mais tão acessível assim. A falta de necessidade transmite poder, e esse poder muda o equilíbrio do jogo. Agora vamos para o terceiro motivo. Ela pode estar acostumada a conduzir tudo e o seu afastamento quebra esse padrão. Em muitos casos,
Especialmente no início da conexão entre duas pessoas, a mulher acaba controlando o ritmo sem perceber. Isso acontece porque o homem, com medo de perder ou de parecer indiferente, se entrega demais. Ele responde tudo rapidamente, cede em tudo, está sempre disponível e, com isso, perde a imprevisibilidade. Só que quando você muda o padrão e decide se afastar, parar de insistir ou simplesmente viver a sua vida, ela sente que perdeu o controle da situação, e isso gera um incômodo interno. Ela se vê diante de algo que não esperava. A sua ausência vira um enigma. A pergunta, por que ele sumiu, passa a ocupar espaço na cabeça dela. Isso pode ser o início de uma mudança de postura. Ela começa a reavaliar as próprias atitudes. Passa a enxergar você como alguém que não joga pelas regras que ela estava acostumada. E é exatamente isso que pode virar o jogo. Quando você se posiciona de maneira diferente do que ela esperava, ela é obrigada a sair do automático e a prestar atenção. Nesse momento, você não é mais previsível. Você é interessante. Em muitas relações, é comum que a mulher assuma, de forma consciente ou não, o papel de quem conduz. Ela dita o ritmo, decide quando e como as coisas avançam. Esse controle dá a ela uma segurança emocional e uma sensação de domínio sobre a situação. Só que quando o homem escolhe sair de cena, esse equilíbrio muda. O controle muda de mãos, e isso pode provocar nela um estranhamento imediato. Ela percebe que algo saiu do esperado. A reação automática de sempre ter o controle, de saber o que vai acontecer, já não funciona mais. E essa mudança causa impacto. A sensação de estar diante de alguém que não responde como os outros mexe com a mente. Isso pode levá-la a questionar o próprio comportamento e a pensar por que, dessa vez, não foi ela quem determinou o rumo da história. Esse tipo de desconcerto desperta curiosidade, desconforto e, ao mesmo tempo, um desejo renovado de entender e talvez até retomar o domínio da situação. E é justamente essa quebra no padrão que pode reacender o interesse. Aquilo que era previsível agora virou um mistério, e o homem que parecia mais um acaba se destacando por agir de forma diferente. E isso nos leva ao quarto ponto. A rejeição, mesmo sutil, machuca o orgulho. Quando um homem se afasta, mesmo sem fazer isso de forma ofensiva ou direta, há uma leitura emocional do gesto. Muitas vezes, a mulher entende esse afastamento como um tipo de recusa. Isso acontece mesmo quando foi ela quem se distanciou antes, ou quando não demonstrou tanto interesse no início. O fato de ele não reagir tentando recuperá-la pode ser lido como "ele não me quer", e esse pensamento pode atingir em cheio o orgulho dela, ferir o ego, porque em muitos casos o que está em jogo não é o sentimento por ele, mas a necessidade de se sentir desejada, validada, importante. Quando essa validação desaparece, a mente entra em ação tentando restaurar o equilíbrio. E o caminho emocional que ela segue, quase sem perceber, é buscar de volta a atenção daquele homem que não se prendeu a ela. É como se, de repente, ela quisesse provar, para si mesma, inclusive, que ainda é capaz de fazer aquele homem voltar, que ainda tem poder de sedução, que ele cometeu um erro ao se afastar. Esse impulso pode ser forte o bastante para fazê-la reconsiderar suas atitudes, repensar os sentimentos e se aproximar de novo. Tudo em busca de uma espécie de reparo emocional. Vamos ao quinto motivo. Existe sim em muitas mulheres um desejo inconsciente de ser a única que conseguiu. A fantasia de ser a exceção. Aquela que conquistou justamente o homem que ninguém consegue prender. Um homem autêntico, que parece estar bem sozinho, que não se curva às vontades alheias com facilidade, costuma despertar essa vontade de conquista ainda mais intensa. Esse tipo de homem transmite desafio. E desafio, para muitas pessoas, é o que mantém o interesse aceso. Quando um homem demonstra que tem autonomia, que não depende da validação feminina para se sentir completo, ele automaticamente sobe de nível no radar de atração. Ele não é só um parceiro em potencial. Ele é um prêmio raro. A mulher, então, passa a nutrir a vontade de ser aquela que conseguiu algo que as outras não conseguiram. Isso mexe com o ego, com a autoestima, e transforma a conquista em um objetivo cheio de significado emocional. Mais do que gostar dele, ela quer vencer a barreira que ele representa. Quer ser lembrada como a que fez o improvável acontecer. Isso nos leva ao sexto ponto. Quando o homem solta a corda, ele revela autocontrole. E esse autocontrole é lido, quase sempre, como sinal de maturidade.
Diferente do impulso de quem precisa resolver tudo agora, ele mostra que sabe esperar, que entende o próprio valor e que não vai se desesperar por algo que não está em suas mãos. Essa serenidade não passa despercebida. Ela olha para ele e vê alguém que sabe se comportar sob pressão, que não age por impulso, que não implora por atenção, que não muda de personalidade para agradar. E isso transmite uma imagem de estabilidade. É como se ali existisse uma âncora emocional. Alguém que, mesmo quando tudo balança, continua firme, centrado e dono de si. Esse tipo de postura na cabeça dela se associa a alguém que é confiável, alguém que está pronto para lidar com desafios, para conduzir com equilíbrio e presença. O tipo de pessoa que inspira confiança e que, naturalmente, se torna mais desejável. O controle emocional é silencioso, mas profundamente atraente. E agora entramos no 7º motivo. Quando o homem não reage como ela espera, ela começa a reavaliar o próprio valor. O que antes era uma certeza, a de que ele sempre estaria por perto, atento e disponível, desaparece. E isso cria uma lacuna. Ela começa a se perguntar por que ele não está mais ali. Será que não foi suficiente? Será que perdeu o interesse? Será que ela fez algo errado? Essas perguntas ativam a autocrítica. E a partir daí, o jogo muda. Ao invés de focar nos defeitos dele, ela passa a analisar o que ela mesma pode ter feito ou deixado de fazer. Esse novo olhar pode fazer com que ela reveja atitudes, perceba onde não valorizou o que tinha e enxergue o homem distante com outros olhos. Ela passa a olhar para ele com outros olhos. A ausência de apego, a liberdade que ele demonstra, pode ser lida como um sinal claro de que ele tem opções, que sua vida não gira em torno de um único relacionamento. E isso, ao contrário do que muitos pensam, não o torna menos desejável. Pelo contrário, essa independência emocional costuma ser extremamente atraente. Quando um homem mostra que pode seguir em frente, que está disposto a abrir mão de uma conexão, se ela não for mútua e respeitosa, ele transmite força silenciosa. Essa postura cria um efeito curioso na mulher. Ela começa a se perguntar por que ele não está tentando segurá-la. Será que ele já encontrou alguém melhor? Será que ela perdeu a chance com alguém realmente especial? Essas perguntas, por si só, são suficientes para mexer com o ego e ativar o instinto de competição. Mesmo que ela não tenha certeza sobre o que sente, a ideia de que ele pode estar dando atenção para outra pessoa, de que ele está disponível para o mundo, e não exclusivamente para ela, acende um alerta interno. A mulher, nesse contexto, pode sentir que precisa se destacar, reconquistar o espaço que antes era seu, ser notada novamente. E é aí que nasce o desejo de se aproximar. Não por necessidade, mas por desafio. A ideia de ser a mulher que chama a atenção de alguém que não se entrega facilmente, que não se prende a qualquer pessoa, se torna uma missão emocionalmente estimulante. O afastamento, longe de ser o fim, acaba se tornando o gatilho para uma reaproximação cheia de vontade e iniciativa vinda dela. Vamos ao 11º motivo. Quando o homem deixa ir, ele quebra o ciclo da dependência emocional. Em muitos relacionamentos, mesmo os mais recentes, pode surgir um padrão onde um dos dois se acostuma a ter o outro sempre disponível, sempre pronto a ceder, a voltar, a insistir. Esse padrão, com o tempo, perde a força da atração, porque aquilo que é previsível demais deixa de ser valorizado. Ao não se prender, ao não insistir, o homem rompe com esse ciclo. Ele interrompe o jogo conhecido e introduz um novo roteiro, onde ele mostra que está bem consigo mesmo e não precisa da relação para se sentir inteiro. E isso muda tudo. Essa quebra de expectativa pode levar a mulher a perceber que aquele homem que parecia tão entregue, tão disponível, agora caminha por si só. Essa imagem de alguém que encontrou estabilidade fora da relação, que escolhe seguir sem ressentimentos, gera curiosidade e ao mesmo tempo respeito. Não é qualquer um que consegue fazer isso com autenticidade. E esse respeito pode ser o primeiro passo para um novo tipo de atração. Um sentimento que não nasce mais da necessidade, mas da admiração. A mulher pode começar a enxergar esse homem como alguém que tem uma vida rica, que sabe o que quer, e que não se deixa abalar pela ausência de reciprocidade. E essa imagem é muito mais atraente do que a de alguém que implora por atenção. E chegamos ao 12º motivo. A ausência abre espaço para a imaginação. Quando o homem deixa ir,
Ele para de alimentar a rotina comum, as conversas previsíveis, os comportamentos repetitivos. E nesse silêncio, nesse vazio deixado pela ausência, a mente da mulher começa a preencher os espaços. E o que preenche, esse espaço não é a realidade, é o que ela imagina. Ela começa a pensar no que ele está fazendo, com quem está saindo, o que está sentindo. Imagina conversas, encontros, possibilidades. Essa liberdade de criar cenários mentais é muito poderosa, porque muitas vezes a mente cria algo ainda mais interessante do que o que realmente existia. E é assim que surge a idealização. Nesse espaço de ausência, onde o homem não está presente para contradizer com palavras ou atitudes, ela pode lembrar dos melhores momentos, das qualidades mais marcantes, das sensações mais intensas. A mente não gosta de lacunas, ela preenche. E esse preenchimento pode ser muito mais favorável do que qualquer tentativa de convencimento direto. Quando ele deixa ir, ele não some, ele marca. E essa marca fica presente em pensamentos, suposições e sensações que voltam de forma inesperada. E quando ela menos espera, aquilo que parecia resolvido volta com força, reacendendo o desejo, o interesse e até um sentimento mais profundo. Agora que você entendeu por que deixar ir, pode ser a atitude mais poderosa que um homem pode tomar, lembre-se. Quem se valoriza nunca implora, apenas inspira. Um homem que sabe o próprio valor não corre atrás, ele atrai. E esse tipo de postura não só muda como as mulheres te enxergam, mas transforma completamente a forma como você vive os relacionamentos. Se você quer continuar evoluindo, se tornar emocionalmente inabalável e aprender estratégias práticas para ser um homem que conquista com atitude, chegou a hora de agir. Clique no link que está no primeiro comentário fixado. Ali eu deixei um material exclusivo com passos claros para você virar o jogo e fazer ela correr atrás. É direto ao ponto, é real e é feito para homens como você, que estão cansados de serem ignorados e prontos para assumirem o controle. Deixe aqui nos comentários a frase: "Eu escolho o meu valor". Isso mostra que você está comprometido com sua evolução e ainda ajuda esse vídeo a alcançar mais homens que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal A Sabedoria Oculta, ativa o sininho e deixa o like, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como elevar ainda